A harmonia na família Camargo estava por um fio, prestes a ser destruída por uma revelação inesperada. Igor Camargo, filho do icônico Zezé de Camargo, sempre se manteve distante das inúmeras polêmicas que cercavam o nome do pai. No entanto, desta vez, ele estava pronto para expor um segredo capaz de abalar as estruturas da família. Tudo começou quando Igor, desconfiado de algumas movimentações estranhas nos bastidores da família, decidiu investigar o que realmente estava acontecendo. Ele já havia notado que Graciele Lacerda, madrasta e atual companheira de Zezé, vinha agindo de maneira misteriosa, sempre escondendo o celular e trocando sussurros com pessoas desconhecidas. Movido pela curiosidade e por uma inquietação crescente, Igor decidiu seguir os rastros deixados por Graciele. Ele vasculhou documentos antigos, conversas arquivadas e até mesmo registros financeiros, que pareciam apontar para algo muito maior do que um simples segredo de família. As descobertas foram avassaladoras. Para sua surpresa, Igor encontrou transações suspeitas envolvendo grandes quantias de dinheiro, direcionadas a contas de origem duvidosa. No entanto, o que mais lhe chamou a atenção foi um dossiê confidencial, que parecia estar cuidadosamente guardado. A cada página que lia, seu coração acelerava. Era impossível acreditar que Graciele pudesse estar envolvida em algo tão grande e sigiloso. Mas o pior ainda estava por vir. Entre os documentos, Igor encontrou provas de que sua madrasta mantinha contato frequente com um nome que ele jamais esperaria ver ligado a ela. Desesperado, Igor sabia que precisava agir rápido. Ele entendia que a verdade precisava ser exposta, mas qualquer passo em falso poderia resultar em escândalos ainda maiores. Então decidiu confrontar Graciele pessoalmente, exigindo respostas sobre tudo o que havia descoberto. Quando a encontrou Graciele não demonstrou surpresa. Pelo contrário, parecia estar preparada para aquele momento. Com um olhar frio, sorriu de canto e disse que nem tudo era o que parecia ser. Mas suas palavras só aumentaram a desconfiança de Igor. O clima ficou cada vez mais tenso. Igor não recuou e, com a voz firme, mostrou os documentos que encontrou. Ele queria ouvir a verdade da boca dela, sem rodeios. Mas Graciele hesitou por um momento. Seus olhos pareceram perder o brilho, e ela baixou a cabeça, como se estivesse sendo esmagada pelo peso daquela revelação. Foi então que, entre suspiros profundos, Graciele finalmente começou a falar. O que Igor ouviu foi ainda mais chocante do que ele poderia imaginar. Ela revelou que mantinha uma conexão secreta com alguém que tinha poder suficiente para destruir toda a família Camargo. Igor sentiu um frio percorrer sua espinha. Cada palavra de Graciele parecia um golpe duro. Como seu pai não sabia de nada? Como algo tão grave pôde permanecer oculto por tanto tempo? Enquanto Igor tentava assimilar as informações, Graciele implorou para que ele mantivesse aquilo em segredo. Disse que a verdade poderia arruinar a vida de todos, que o escândalo seria tão grande que o nome Camargo jamais se recuperaria. Mas Igor não podia simplesmente ignorar o que sabia. Ele precisava tomar uma decisão. Contar para Zezé e para o restante da família significaria abrir uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. Mas esconder a verdade também poderia ser um peso que ele não estava disposto a carregar. Sentindo-se encurralado, Igor procurou aliados. Ele precisava saber a opinião de alguém que não estivesse diretamente envolvido. Foi então que decidiu conversar com um advogado de confiança. O profissional analisou os documentos e confirmou que o caso era muito mais sério do que parecia. O advogado alertou Igor de que se aquele segredo viesse à tona da maneira errada, poderia haver consequências devastadoras. Mas o advogado também deixou claro que esconder a verdade não era uma opção segura. Igor voltou para casa com a cabeça a mil. Ele sabia que não podia mais adiar o inevitável. Era hora de encarar Zezé e contar tudo o que havia descoberto. Mas como seu pai reagiria? Seria possível que ele já soubesse de algo e apenas fingia ignorar? O encontro entre pai e filho foi tenso. Zezé inicialmente se recusou a acreditar, dizendo que Graciele jamais seria capaz de algo tão sujo. Mas à medida que Igor mostrava as provas, o semblante de Zezé foi se transformando. Uma mistura de incredulidade e dor tomou conta do cantor. Ele tentava processar tudo, mas parecia impossível. Como pôde ser tão cego? Como algo tão grave esteve diante de seus olhos sem que ele percebesse? Graciele foi chamada para se explicar. Quando viu que Zezé já sabia de tudo, tentou se defender, dizendo que não tinha escolha, que havia sido obrigada a manter o segredo. Mas Zezé não queria ouvir desculpas. Para ele, confiança era algo sagrado, e naquele momento, sentia que tudo que acreditava sobre Graciele estava desmoronando. O escândalo rapidamente se espalhou.
A notícia vazou para a mídia e em questão de horas, todos os sites e programas de fofoca falavam sobre a grande bomba envolvendo a família Camargo. Graciele se viu encurralada. As redes sociais se dividiram entre aqueles que a defendiam e aqueles que queriam vê-la pagar por suas supostas mentiras. Enquanto isso, Igor se tornou um dos principais nomes no escândalo. Muitos o viam como um herói que teve coragem de expor a verdade, enquanto outros o criticavam por não ter protegido a própria família. Zezé, devastado, precisou tomar uma decisão. Ele não podia simplesmente ignorar o que havia acontecido. A relação entre Zezé e Graciele estava por um fio. Enquanto os dias passavam, a tensão só aumentava. Cada nova revelação deixava o público ainda mais chocado. Até que, enfim, o desfecho começou a se desenhar. Sem saída, Graciele decidiu falar publicamente revelando sua versão dos fatos. Sua entrevista foi um verdadeiro espetáculo. Entre lágrimas, tentou explicar tudo. Mas será que alguém acreditaria? Zezé assistiu a tudo em silêncio. Ele já não sabia mais no que acreditar. Sua confiança havia sido abalada de uma maneira irreversível. Igor, por outro lado, sentia que havia feito certo. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Mas o impacto do escândalo seria sentido por muito tempo. A família Camargo jamais seria a mesma depois daquela bomba que explodiu de forma tão avassaladora. E assim, a grande revelação, que começou como um simples pressentimento, se transformou em um dos maiores escândalos da história da música sertaneja. A verdade veio à tona, mas as cicatrizes que ela deixou talvez nunca desaparecessem completamente. A revelação pública de Graciele Lacerda não foi o fim, mas sim o começo de uma série de consequências que tomaram proporções inimagináveis. Os tabloides estavam em festa, alimentando-se de cada nova informação vazada. Os comentários nas redes sociais se multiplicavam de forma frenética. A cada hora, surgiam mais teorias sobre o que realmente havia acontecido entre ela e o misterioso personagem do qual Graciele jamais falaria. Mas uma coisa era certa, a família Camargo nunca mais seria vista da mesma maneira. Zezé, agora em choque, decidiu se afastar da mídia por um tempo. A dor de ser traído daquela maneira o consumia. Procurou refúgio no silêncio e na companhia de sua família mais próxima. Mas também sabia que precisava tomar atitudes drásticas para tentar salvar o que restava de sua imagem e da sua relação com os filhos. Foi quando Zezé convocou uma reunião privada com todos os envolvidos, querendo entender os pormenores de tudo o que aconteceu e determinar quais seriam os próximos passos. Igor, embora ainda abalado, sentia uma certa paz por ter feito o que achava ser correto. No entanto, a responsabilidade de ter exposto o segredo da madrasta pesava sobre seus ombros. Ele sabia que jamais teria uma relação normal com Graciele novamente. E o medo de que sua revelação tivesse causado danos irreparáveis à família continuava a consumi-lo. Mesmo assim, ele não se arrependeu. Sua consciência estava tranquila, mas ele não sabia se algum dia veria sua família restaurada. Graciele, por sua vez, estava vivendo um verdadeiro pesadelo. As acusações contra ela não se restringiam apenas à traição e aos segredos financeiros. As redes sociais se tornaram um campo de batalha, onde ela era atacada sem piedade. Sua imagem pública, cuidadosamente construída ao longo de anos, ruía diante de seus olhos. Ela tentava manter a calma, mas sabia que os danos eram profundos. Uma entrevista que ela havia dado à imprensa tentando se justificar, só piorou ainda mais sua situação. As palavras de Graciele foram interpretadas como uma tentativa desesperada de se livrar da culpa. E muitos se perguntavam se ela realmente acreditava no que estava dizendo. Enquanto a mídia se alimentava do caos, uma nova reviravolta surgiu. Um vídeo, gravado secretamente por um membro da família, vazou para a internet, mostrando uma conversa particular entre Zezé e Graciele. Nele, ela confessava que havia sido pressionada por uma figura poderosa para manter o segredo. Embora não tenha revelado quem essa pessoa era, a insinuação foi suficiente para alimentar ainda mais a especulação. Quem seria essa figura misteriosa que possuía tanta influência sobre Graciele? E por que Zezé nunca soubera de nada? O vídeo foi um divisor de águas. Enquanto ele tentava proteger sua família, agora se via diante de uma nova batalha: descobrir quem estava por trás da manipulação de Graciele. A tensão entre ele e a esposa era palpável, e ele já não sabia em quem confiar.
Sua imagem, que sempre fora associada à seriedade e honestidade, estava sendo destruída por dentro. Seus próprios filhos começaram a questionar suas decisões e a validade das escolhas que fez ao longo dos anos. Igor, sentindo o peso da responsabilidade, foi procurado por um dos advogados de Graciele. Eles queriam negociar um acordo. Igor sabia que se aceitasse, sua família ganharia algum controle sobre a situação, mas também entendia que um acordo significaria esconder mais uma vez a verdade. Ele se viu em uma encruzilhada, onde qualquer decisão poderia prejudicar ainda mais as relações familiares ou expor segredos ainda mais perigosos. Enquanto isso, a mídia continuava sua busca por mais revelações. A história da família Camargo se espalhou para além dos limites da música sertaneja, atingindo os tabloides internacionais. Entrevistas bombásticas com especialistas e psicólogos sobre os impactos emocionais de traições familiares e os efeitos de escândalos na carreira dos envolvidos começaram a dominar os noticiários. Zezé, sentindo a pressão, procurou conselhos com amigos de longa data, pessoas em quem confiava e que o ajudaram a formar sua carreira no passado. Ele sabia que, para lidar com a situação, teria que tomar decisões rápidas e acertadas. Não podia mais depender de Graciele para proteger sua imagem e precisava se concentrar em sua família biológica, que havia sido colocada à margem de tudo. Ele entendia que precisaria buscar ajuda profissional para enfrentar a crise e tentar reconstruir sua relação com os filhos não era uma tarefa fácil. Camila, filha de Zezé, foi uma das mais afetadas por tudo isso. Ela sentiu como se sua confiança na figura paterna tivesse sido destruída, e o fato de estar no centro das discussões familiares tornava tudo ainda mais insuportável. A situação, no entanto, também trouxe à tona antigos ressentimentos e mágoas familiares. Ela teve dificuldade em compreender as motivações de seu pai, que sempre a tinha colocado à parte das questões mais delicadas da família. Vanessa, por outro lado, estava em uma posição ainda mais desconfortável. Ela sempre teve uma relação tensa com Graciele e sentiu que o escândalo não era apenas uma humilhação para o pai, mas também uma exposição do que sempre considerou um erro. O dilema de Vanessa era ainda maior, pois temia que sua relação com o pai fosse afetada para sempre. Ao mesmo tempo, queria que a verdade fosse completamente revelada para que todos pudessem entender a verdadeira extensão da trama e da traição que havia sido escondida por tanto tempo. No entanto, o maior impacto foi mesmo na imagem pública de Zezé. O cantor, uma lenda do sertanejo, viu sua carreira sendo jogada na lama. Seus shows foram cancelados, e ele foi excluído de eventos importantes. A imprensa parecia ter uma agenda própria, visando explorar cada nova confissão e cada erro cometido. Zezé enfrentava um vazio profundo. Tudo que havia construído sua carreira, seu nome, estava sendo consumido diante de seus olhos, enquanto os membros da família Camargo tentavam lidar com suas próprias frustrações e sentimentos. O tempo passava, mas o escândalo ainda tinha muito a revelar. A cada novo dia surgiam novas camadas do mistério, e a verdade parecia mais distante do que nunca. As incertezas e as perguntas continuavam a se multiplicar. A reputação da família Camargo desmoronava lentamente. O legado que um dia foi construído com tanto esforço e dedicação, estava sendo destruído por um segredo que até então, ninguém ousava revelar. E assim, o Império Camargo se via à beira do colapso, deixando um rastro de incerteza e dor por onde passava.